Fala, gurizada linda! Ai, eu tenho que olhar para a câmera, sempre esqueço. Gurizada linda, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Nericast ao vivo, ao episódio 7 do Nericast. Primeiro, só dizer que eu estou feliz demais em fazer esse Nericast ao vivo. Tava bem ansioso para a gente começar ali as transmissões ao vivo, então muito feliz. E ainda mais feliz de estar fazendo com um cara que eu admiro demais, que é o Davi. Então, gurizada, para quem não conhece ainda, a gente vai falar um pouco sobre a história do Davi, mas ele é o melhor atleta júnior de powerlifting do Brasil, tá? Detentor do recorde de agachamento da América Latina, é isso? Isso mesmo. Perfeito. América do Então, Sul. assim, da América do Sul. Meu, é animal, é animal. Então, cara, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por ter reservado teu tempo para colar aqui. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir agregar muito, muito para a gurizada, né? Tu já deu algumas aulas ali para alguns alunos meus, sempre foi, pô, uma enxurrada de conteúdo e apesar, né, ser do powerlifting, tem muita coisa que a gente consegue trazer para a realidade do bodybuilding. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir falar sobre bastante coisa aqui. Mais uma vez, só te agradecer, mano. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando um pouco aqui para os seus seguidores e tudo mais, poder estar mostrando também um pouco do meu esporte, né, do powerlifting para a galera saber a fundo o que realmente é o powerlifting, né, saber não só pela superficialidade, né, do ego lifting que a galera pensa. Exato. Cara, perfeito. Antes da gente iniciar, só queria lembrar aqui para vocês, pessoal, que quiserem apoiar esse trampo aqui do Nericast, quiserem apoiar o trampo de produção de conteúdo lá no Instagram, tudo isso, utilizem o cupom Brunão lá no site da Growth. Pessoal que quiser entrar para o BM Team, o QR Code está na tela, então é só tu apontar ali o celular para a tela. Na verdade, não bota o QR Code, Felipe. Oculta ele. Porque senão o pessoal vai sair do Nericast. Quiser entrar, vai estar na descrição no final do Nericast. Davi, se eu não me engano, tá com inscrições abertas para consultoria também, né, Davi? Então, sim. Então, o pessoal que quiser entrar na consultoria do Davi, Davi que treina o Samuel, nosso querido Samuel Faxineiro, então, quiser entrar na consultoria do Davi, corre lá no Insta, chama o Davi, ele manda o formulário, cai para dentro da consultoria dele também. E detalhe importante, gurizada, estaremos nesse Nericast fazendo um sorteio para os superchats, tá? Todos os superchats acima de R$ 5 concorrem ao sorteio. Vai ser um sorteio de R$ 250 em suplementos na Growth, tá? Mais o e-book do Davizão falando sobre periodização para powerlifting. Então, cara, mandou 5 pila ali no superchat, já está concorrendo, né? Lembrando que as dúvidas que forem mandadas ali por superchat serão respondidas com prioridade ali ao final do podcast, beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora para a entrega de conteúdo valiosíssimo. Davi, cara, queria inicialmente que tu contasse um pouco como é que foi o teu início no esporte, né? Então, o que te levou a iniciar no powerlifting em si? E aí depois que tu passasse de forma rápida pela tua trajetória no esporte, né? Falando um pouco, pô, como é que foi desde que começou até chegar a ser o melhor atleta júnior do Brasil, ter ali o recorde de agachamento da América do Sul. Então, como é que foi toda essa trajetória? Fechou. Cara, eu comecei a treinar para força, assim, específico em 2019, só que eu treinava de uma maneira muito desordenada, assim, e mesmo assim eu consegui me destacar um pouco. Então a galera começou a falar bastante para eu procurar ou fazer o powerlifting e tudo mais. E na época eu queria ser bracista, queria fazer queda de braço. Só que não tinha achado nenhuma federação aqui em Curitiba que fizesse competições de queda de braço. Então eu decidi partir para o powerlifting mesmo. Só que assim que eu fui começar, entrou a pandemia e eu comecei a fazer uns treinos em casa e tudo mais, e eu estourei vários elásticos, fazendo tríceps, fazendo elevação lateral, fui estourando elástico, eu falei que eu precisava entrar para o powerlifting, né? Então, quando interrompeu a pandemia, eles fizeram um super treino lá na praia, no Pontal do Paraná, que tava tirando a máxima da galera, né? Fazendo 100% nos 3 movimentos. Daí eu fui, cara, fiz umas máximas assim, fiz 220 de agachamento, se não me engano, 115 de supino e tinha feito 250 de terra. E eu nunca tinha treinado powerlifting, né? Só treinava para força e tinha acabado de sair da pandemia. Daí a galera veio falar para mim, cara, você tem que investir nisso, tem que começar a fazer isso. Na época eu tinha um treinador que ele fazia uma mescla também de treino de bodybuilding com powerlifting, não era 100% focado no powerlifting, né? E daí, depois eu fui competir o Paranaense 2021.
A partir disso, eu comecei a tomar mais gosto pela situação e fui convocado para o brasileiro. Então, no brasileiro, que eu realmente tive uma paixão grande pelo esporte ali, consegui me sair muito bem. Eu fui o terceiro melhor júnior do Brasil em 2021. Eu tinha 6, 7 meses de powerlifting só. Daí eu colei no recorde brasileiro, que é da categoria júnior, que era 740, eu tinha feito 732,5 de total, né? Que é a soma dos 3 movimentos. Então eu fui para o sul-americano. Sul-americano também foi exatamente a mesma coisa, é o mesmo recorde brasileiro, é o sul-americano, é 740 quilos. Então no sul-americano eu fiz 730 de total, não consegui bater o melhor total. Para a galera que não entende, competir fora do Brasil é muito mais difícil que competir no Brasil. É diversas adversidades que você passa. Então, assim, para você conseguir igualar o seu total em casa e fora, é muito difícil. Então, assim, é só um adendo. Então, quando eu Tu fui diz pro isso em função de deslocamento, de cara, jet lag, esse tipo de coisa? cara, também. Eu competi no Equador, então não tinha tanta diferença por conta do fuso horário, né? Mas, assim, Uhum. ainda era muito inexperiente, assim, né? No esporte, tinha menos de um ano de esporte. Então, cara, tinha muito medo de não bater peso, gastar muita grana no bater peso na Ah, competição. sim. Então, assim, cara, eu não comi praticamente. Eu tava com 121, eu precisava baixar 1 quilo, eu baixei 5 para competir. Então, assim, acabou que eu me destruí muito, sabe? 5 quilos fez muita diferença pro resultado. Uhum. Então, quando eu competi sul-americano ali, eu criei uma redenção por ter ido pior que eu fui no brasileiro, né? E então eu comecei a treinar mais pesado e para competir o brasileiro que ia ser em fevereiro do ano seguinte. Consegui competir o brasileiro bem e a partir do brasileiro ia ser a convocação para o Mundial de 2022, que foi ano passado. Então, assim, a ansiedade para poder ser convocado para o Mundial tava absurda, assim, sabe? Sim. Eu tinha acabado de sair de uma lesão também, então, assim, cara, sair da lesão era treinar mais pesado e conseguir tentar uma colocação boa no Mundial, né? Então, consegui ser classificado para o Mundial do ano passado. Competi o Mundial, competi bem o Mundial. O Mundial foi na Turquia no passado. Daí sim, o fuso horário conta bastante. Questão de alimentação, tudo isso faz muita diferença. Consegui competir bem. No Mundial eu bati o recorde sul-americano de total, né? Que é a soma dos 3. Então, na Júnior, né? Então a gente tem ali agachamento, que era 290. No Mundial do ano passado eu tinha feito 302,5. Daí supino eu não consegui bater, supino eu fiz 155. E o terra, que era o recorde já era meu, era 300, eu fiz 310. Então ali foi o recorde de total sul-americano. Então daí logo em seguida, Caraca. preparação bem intensa para o brasileiro de novo, para tentar disputar a medalha na categoria Open, né? Que além de ser júnior, eu compito na Open também. No brasileiro de 2023, esse ano. Só explicando pro pessoal como é que funciona a divisão júnior, ela é até que idade no Até, powerlifting? até Até, desculpa, 23. é de 18 a 23 anos. Show. Então, ali daí quando eu comecei essa preparação para a categoria Open, eu tive mais uma lesãozinha que me atrapalhou bastante. Cara, o que acontece? No Power, se você não cuida de todas as etapas de preparação, que é alimentação, o treino e a recuperação, a reabilitação, você vai acabar tendo algumas complicações. Eu até estava conversando com alguns amigos meus que o meu maior problema no Power é que o meu corpo ele evolui mais rápido do que ele espera evoluir. Então, assim, ele evolui muito rápido, ele não aguenta a sobrecarga que ele recebe e acaba machucando um pouco. Uhum. Acontece com uma determinada frequência, mas nada muito fora do comum. Então, consegui, me recuperei da lesão de novo e competi o brasileiro. No brasileiro eu fiz 796 total. Daí eu disputei recorde de agachamento Open brasileiro. Disputou eu com o Matheus, que já era o recorde de agachamento. Então, eu fiz 316,5, que o recorde era antigo dele era 316. E ele foi depois de mim e fez 317. Daí ele pegou o recorde de novo por 1 quilo. Por meio quilo, né? Sim. Daí, saindo do brasileiro, eu já estava me preparando para o Mundial desse ano. Então, cara, muito focado no Mundial desse ano. Nesse meio tempo, teve um outro atleta, o Rogério, que bateu o recorde de agachamento, fez 317,5 no Arnold Classic aqui em São Paulo. E depois, o Matheus pegou o recorde de agachamento de novo, ele fez 320 no Mundial Open que teve, o recorde sul-americano, né? Então, eu já estava na cabeça que agora era pegar o recorde de novo, né? Restabelecer o recorde. E me preparei, cara, me preparei. Só,
Te perguntar, esse atleta que bateu no Arnold Classic era atleta natural também? Ou não? Todos, Todos naturais. naturais? Todos são testados com frequência também, então assim, Show. cara, para o cara não ser natural, ali no meio é bem difícil. Sim, sim. Então a minha preparação ela foi voltada em busca da medalha de agachamento no Mundial, em busca de talvez uma medalha de terra também no Mundial, que a preparação estava sendo voltada para isso. O que foi uma medalha no passado? No passado, a medalha de agachamento foi 315 quilos no Mundial, medalha de bronze. E a medalha de terra, se não me engano, foi 337. Então a gente tem, para esse ano, a gente teve uma discrepância muito grande. A medalha de agachamento, terceiro lugar, foi 340, e a medalha de terra foi. Caraca. Cara, e eu tava me preparando para fazer 345 de agachamento, que provavelmente seria a medalha de ouro. Mas acontece que eu também tive uma lesão no final de julho, que foi muito perto da minha competição, que a gente teve que mudar toda a ordem da periodização para poder competir, e não tinha como desistir da competição. Sim. Eu até cheguei a fazer um 330 de agachamento para 2 repetições, né, nessa periodização. Então, que me deixava muito próximo do 345, né? Então, quando chegou o Mundial, o meu objetivo era conseguir competir bem e chegar numa melhor posição possível, né? Ali dentro da categoria. É muito difícil, a categoria júnior, ela tá muito difícil. Ela tá muito parelha com a Open já, no Mundial. E a galera que compete, ela já tem ali, já tá no último ano de júnior, né? Já tem 23 anos, 22 anos. Então, e geralmente já competem há mais tempo. Eu era o segundo mais novo da competição, era eu e o outro brasileiro, o Gabriel Cassaniga, que era mais novo que eu, ele era o único mais novo da competição. Daí eu fui, cara, eu abri com 310 de agachamento, são 3, para quem não sabe, são 3 pedidas em cada movimento, no agachamento, no supino e no terra. E você progride nessas pedidas o que você vai precisando para poder subir de colocação durante a competição inteira, para você poder fazer um jogo, né? O powerlifting vai muito além de você só levantar peso e buscar uma colocação. Então, às vezes você pode jogar 2,5 kg que você consegue subir 3 posições numa pedida, entende? Então, é tudo muito estratégico. A gente se prepara bastante para poder ter uma posição boa. Então, eu abri com 310, que era seguro. Eu ia abrir com 317, mas eu baixei por conta de algumas dores que eu estava sentindo. Daí, de 310, eu ia pular para 327. Só que a hora que eu fiz o 310, eu senti bastante dor. Pulei para 322, que já ia ser o recorde sul-americano Open. Cara, errei a primeira, não subiu. Daí o meu treinador, o Eudson, deu uma motivada sinistra, assim, entrou na minha cabeça, falou da preparação, colocou o dedo na minha cara, assim. Cara, daí eu fui. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, não sei se quiser colocar aí. Será que tem como? O Filipão vai puxando ele. É o que tá. É o terceiro? Cara, eu postei esses dias. Faz uns 2, 3 dias que eu postei. Tá escrito recorde sul-americano de agachamento. Tá, o Filipão vai catando ali enquanto a gente vai Fechou. trocando ideia. Cara, peguei, a hora que eu agachei assim, quebrei a paralela, eu senti uma dor sinistra, mas eu já tava com tudo aquilo na minha cabeça que não podia errar. Foi subindo de grão em grão, assim, deu uns 5, 6 segundos subindo, fazendo força pra caramba. Daí eu consegui o recorde sul-americano, só que eu saí todo quebrado do agachamento, todo quebrado. Uhum. Daí a gente foi mudando as estratégias da competição em cima do quanto eu tava aguentando competir. Sabe? Sim. Esse Tá mesmo. aí, ó. Esse aí tu fez 22,5. Foi a última. 22,5. Daí foi depois do tapa na cara do treinador. Foi exatamente isso. Depois de ouvir ele dando um choque de realidade. Caraca, velho. Cara, daí em diante a competição ela ficou um pouco mais adrenalina. Tava disputando posição com cinco pessoas. A gente tava, tipo, do 12º ali até o 7º colocado disputando posição, com um total muito parecido. Só que, cara, minha dor tava incomodando muito, então a gente foi manejando ali a competição. Fiz o 170 de supino e fiz um 320 de terra. Tentei fazer um 330 que me subia uma posição. Me colocava em oitavo colocado. Só que a hora que eu chegou no joelho ali, me deu uma pontada, eu larguei a barra, falei,
vou ter que me redimir de novo no Brasileiro. Em março eu vou ter uma redenção boa com essas cargas. Então, praticamente foi a minha trajetória desde que eu comecei até hoje. Uma coisa que eu gosto de falar bastante para quem treina comigo e tudo mais é que eu até coloquei no meu Instagram isso ontem. Cara, a gente constrói uma mentalidade muito legal de competição em treino e a gente constrói também uma questão de briga, de movimento, na fase de hipertrofia, né, que a galera curte bastante. Quando você tem 200 quilos nas costas ali e você tem que fazer 12 repetições, que pra gente é muito fora de costume, né? Fazer Uhum. 12 repetições cara, é a Sim, pra tristeza. vocês é o máximo do cardio. Nossa, cara, é a maior tristeza. Então, nessa fase de base que a gente constrói a briga de movimento, né? Que é quando você vai fazer as 2, 3 últimas repetições ali, demora 5, 6 segundos para fazer uma repetição, daí sabe que você tem que fazer mais uma, entende? Nessa fase que você constrói a real briga de movimento. É bem legal. Cara, muito massa, show de bola. Eu até tinha comentado contigo, né, quando eu chamei, pra quem não sabe, pessoal, quando eu chamei o Davi pro podcast, eu não tinha certeza ainda se já tinha passado o Mundial, se tava pra acontecer, como é que tava essa função. Ele falou, não, mano, já foi, deu, tá, não, nem me conta nada, vou deixar pra te perguntar lá na hora, que daí eu também não sei, eu não fico naquela coisa de tipo, eu já sei, mas vou perguntar pro pessoal saber, daí a conversa flui melhor. Mas então, tu diz que, pô, se tivesse 100% no teu estado físico, tu acha que tuas marcas seriam melhores também em relação ao que tu tava pensando no Mundial? Com certeza. Assim, a gente gosta de falar que treino é treino, jogo é jogo, sabe? Sim. Mas em treino eu tinha feito 850 de total, em treinos separados, e em treino em conjunto eu tinha feito 825 com 2 repetições. Daí na competição eu fiz 812,5. Assim, deu uma decaída boa dos treinos. Mas assim, foi por conta da lesão. Não tem para onde correr. Você colocar. Eu já coloquei o meu corpo no 110% para poder competir. E assim, fazer os 150% que eu já tinha feito em treino estava numa impossibilidade, né? Sim. Show. Gurizada, agora que tem bastante gente na live, tem 65 pessoas, só reforçar aquele aviso que eu dei no início, tá? Teremos sorteio de R$ 250 em suplementos na Growth e do e-book sobre periodização para do e-book do Davi de periodização para powerlifting para todos os superchats acima de R$ 5. Então, se tu mandar uma pergunta aí com R$ 5 no superchat ou mais, já está concorrendo a R$ 250 em suplementos da Growth e o acesso ao e-book de periodização para powerlifting do Davi, beleza? Seguindo aqui, então, uma coisa que eu queria entender daí é justamente esse ponto, né? Porque, cara, periodização para powerlifting é uma... Eu não vou falar... Eu tenho que cuidar que ao vivo não dá para cortar, não posso falar nome. Mas é uma chatice no sentido de ser muito difícil de estruturar. Tipo, o cara tem que cuidar... O pessoal que me acompanha ali vê eu falando de periodização para bodybuilding, com foco em hipertrofia, e já acha complicado. Meu Deus, quando pegarem uma para powerlifting, os caras vão ficar quebrando a cabeça, fazendo cálculo ali, se virando para fazer as coisas. E aí, em meio a tudo isso, tipo, ter uma lesão ainda, imagino que dificulte muito o processo. Como é que foi a partir do momento que, pô, tava ali com tudo esquematizado para o Mundial, aí, vem essa lesão, como é que vocês reorganizaram tudo isso? Como é que estava pensado antes? Como é que vocês estruturaram para depois? Cara, assim, a minha lesão ela não me permitia fazer muitas repetições, porque deixava a minha coluna muito tempo sob tensão. Isso fazia muita contração na região dos eretores ali de dorsal, sabe? Então acabava que não valia a pena para mim. Então a gente começou a fazer um pouco menos de repetição, mantinha um percentual de carga ali, dependia do dia, mas assim, relativamente alto, até 85%. E ia manejando em cima disso, para poder treinar sentindo o mínimo de dor possível. Então, alguns treinos que eu precisava ter feito pré-treino pesado, que a gente gosta de fazer um treino bem pesado antes de competir, eu não consegui fazer, não consegui ter uma fase mais específica e preparatória para isso. Tive que modular o volume para deixar ele mais baixo, então o corpo ele acaba ficando meio
desadaptado à carga, entende? Então, quando você acaba colocando carga de novo, o corpo meio que sente muito a diferença. Então, por exemplo, se eu venho numa crescente de carga por algumas semanas, então, vou supor, eu precisava crescer carga por 4 semanas para fazer o meu treino pesado. Então, começaria com 280 no agachamento, 160 no supino e 280 no terra. Na penúltima semana, eu faria ali um 310 de agachamento, um 170 de supino e um 310, 315 de terra. Para me preparar para fazer um 335 de agachamento no último treino, um 180 de supino no último treino e um 335 de terra também no último treino. Então, a gente teve que driblar essa fase de preparação para o treino pesado também. E a gente pensou muito se faria também o treino pesado, se valeria a pena. Só que eu pedi para o meu treinador insistir para fazer, porque, cara, ele é muito importante tanto para a gente saber se a gente é capaz, para o nosso psicológico, quanto para o físico. Então, assim, a gente estava numa incógnita gigantesca se a gente fazia ou se a gente não fazia esse treino, né? Que era um treino que eu fiz, que foi um dos meus treinos que eu fiz um 825 de total, que me colocaria quantos por cento eu consigo crescer na competição, né? Então a gente faz ali de 90% a 95% da carga máxima nesse treino pesado. Então a gente pensa, a gente coloca o nosso corpo num estresse absurdo nesse treino pesado e espera que consiga colocar pelo menos mais uns 5% no dia da competição, né? Então assim, cara, 5% para 300 quilos é 15 quilos, então é coisa, né? Então, nosso objetivo era conseguir crescer esses 5% na competição, né? Caso eu não sentisse dor. A gente conversa, cara, além de conversar com um treinador, como a gente tem, eu tenho muitos amigos que são treinadores também, a gente conversa entre nós para no dia a dia, né? Amigos que convivem comigo, que é o Rotti, o Flávio, eles estão sempre comigo, eles vão dando uma base boa. Ah, cara, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, porque é muito importante você ouvir umas opiniões externas de pessoas que não estão te acompanhando 100% ou de que estão com você 100%, né? É muito legal você saber essas duas diferenças de opinião. Show. Não, isso eu acho que é muito massa também. E aí vem também daquela própria questão, né? De que é uma coisa ter o olhar externo. E Sim. eu falo isso até pro pessoal, quando o pessoal pergunta, se, tipo, pô, querendo ou não, eu agora tô em preparação, eu tô com o Jaime me preparando. Então, cara, é outra coisa, é uma coisa tu olhar, eu pegar ali físico de aluno e eu saber o que eu tenho que fazer no treino, o que eu tenho que periodizar, como é que eu tenho que mexer na dieta. E outra coisa é tu com a tua cabeça ali que, tipo, trazendo pro meu contexto, né? Com fome, e aí olha e daí vê o físico flat, pô, tá flat, tem que fazer recarga de carbo agora, mas aí na real não, porque a gente vai fazer depois. E aí tu não sabe se tu vai fazer isso porque tá com fome, e tu não sabe que vai fazer porque precisa, então, tipo, o mental pega bastante nesses pontos. E ainda mais, pô, eu penso no teu caso, tipo, tendo lesão envolvida e aquela ansiedade, tipo, não, mas daí preciso treinar pesado porque precisa gastar lá pro Mundial e tudo isso. Então deve pegar bastante. Sim. Mas aí agora trazendo então para o contexto de uma periodização do powerlifting, queria que tu falasse um pouco de quais são os períodos que vocês têm e como que tu costuma dividir cada um deles. Então, tipo, como é que funciona o período em que tu vai ter o trabalho de hipertrofia, qual que é o objetivo dele, como é que tu concilia também a questão do peso, né, no trabalho de hipertrofia, porque querendo ou não, powerlifting é uma modalidade que tem que bater peso, né? Então, não sei como é que funciona esses cuidados ali das fases de hipertrofia em relação a peso também. Deve passar um pouco como é que funciona. Tá. Cara, assim, a gente geralmente divide em 3 principais bases, que são as 3 bases grandes, né? Grandes, que é a base de hipertrofia, que é vou falar a modo grosso, a grosso modo, deixa a gente falar. Hipertrofia, que é quando você constrói massa. Daí você tem a fase de construção de força, que é quando você coloca força nessa massa que você construiu. E tem também a fase de específicos, que é quando você adapta o seu sistema nervoso central aos movimentos. Cara, tem treinador que não curte tanto fazer essa última fase. Acho que não tem tanta necessidade. Eu gosto bastante. Acho que o nosso sistema nervoso ele precisa ter essa adaptação aos 3 treinos. O sistema nervoso ele
se desacostuma muito fácil com a carga, né? Então, assim, você ter um tempo trabalhando com cargas mais altas, número de repetições mais baixo, para poder competir, acostumar. Porque, assim, você compete no SBD, então você fazer um SBD em treino também é muito importante para você chegar na competição com o seu corpo sabendo o que ele vai ter que passar, o que ele vai ter que sofrer, né? Durante 2, 3, 4 horas de competição. Então, na fase de hipertrofia, a gente tem ali uma fase. É a melhor fase para você também, para pensar assim, construir força. Porque nessa fase você tem que colocar um pouco mais de tempo, é onde você consegue investir em prevenção de lesão, e é onde você realmente se prepara o seu psicológico, porque é muito difícil. Então a gente trabalha com. Te interromper rapidinho, desculpa. Um pouco mais de tempo, tu diz no sentido de que essa fase da periodização toma mais tempo, ou no sentido de que os treinos para hipertrofia acabam tomando mais tempo? Não, ela realmente demora mais. Então, é tipo, uma fase Ah, de, sei tá. lá, seu tempo de preparação vai de 8 semanas, 12 semanas de hipertrofia. Entendi. Então, nessa fase a gente trabalha, inicialmente, cara, começa com 57% ali, um percentual bem baixo, para o número de repetição já mais alto, então ali 12, 13 repetições, que, cara, para quando você sai de uma fase de 1, 2 repetições e vai para a fase de 12, 13, cara, é o terror. Tipo, eu comecei essa semana, cara, eu passei mal fazendo supino, pra você ter uma noção. Cara, chega a ser triste. Então, a gente vai progredindo percentual conforme as semanas vão passando, né? A gente meio que não diminui tanto o número de repetições, cara, deixa ali no mínimo em 7, 8, daí aumenta o número de séries, só que quando chegar em 7, 8 repetições já vai estar ali em 70%, 72%, que é um percentual bom para você fazer esse número de repetição. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando vou fazer 72% de agachamento, é tipo 250. Então, assim, 250 para 8 já, já me ferra completamente, sabe? Então, assim, e uma coisa muito legal dessa base, que eu acho muito legal de fazer, é você deixar sem joelheira e sem cinto. Então, realmente você fortalecer quadríceps, fortalecer a região de core ali para você poder realmente saber utilizar o seu core durante o movimento. Então, você fazer 12 repetições, tendo que usar 100% o seu core durante essas 12 repetições, principalmente no agachamento no terra, cara, faz muita diferença mesmo. Você aprende a ganhar postura no movimento, você aprende a hora de soltar o ar, a hora de puxar o ar, a hora de forçar mais, a hora de forçar menos, quando olhar para cima, olhar para baixo, quando tem todas essas questões. A fase de hipertrofia ela constrói muita técnica também. Porque se você erra a técnica em um movimento, você acaba que prejudica todos os outros, né? Então, assim, é muito interessante você fazer a fase de hipertrofia. Mas ela vai muito além de só os 3 movimentos, né? Então a gente coloca ali um volume de 3, 4 séries, 5 séries, e faz todas as outras máquinas igual vocês fazem, a galera do bodybuilding faz, normal. Realmente o objetivo é a construção de massa. Então, só que a gente tem uma construção de massa mais voltada para aquilo que vai nos ajudar nas competições, né? Então, cara, core é uma das coisas mais importantes, cintura larga faz agachamento bom. Então, assim, pensa, cara, é literalmente isso. A galera bate muito nessa questão da cintura larga, da barriga, do powerlift, mas eu tava falando hoje isso com a galera. Não é uma barriga grande que faz um agachamento bom, é uma cintura larga, porque uma cintura larga tem muito músculo. Então, muito músculo porta muita carga, né? Então, assim, não tô falando para você fazer o treino para deixar a cintura larga, não, mas uma coisa que ajuda no movimento, né? Então, vou dar um exemplo. Cara, quando você tem uma distribuição de força em todos os 360 graus do seu tronco ali, menos instável você vai ser, menos vai curvar, menos você vai acabar pendendo para frente ou desequilibrando para trás, porque você tem um tronco que suporta a carga, né? Então, por exemplo, no terra, acontece muito da galera finalizar e cair para trás. Isso vai uma má distribuição de força em vários pontos do corpo, ou desequilibrar e cair para frente, né? Que já aconteceu comigo algumas vezes. Então, a gente Exato. Não, isso é algo até que eu percebo agora estando em cutting também, que foi muito claro. Tipo, cara, eu em off fazendo, tipo, agachamento, assim, consigo criar muito mais estabilidade de core também por ter, tipo, mais gordura abdominal e tal. Eu consigo também, com o próprio cinto, criar mais expansão dentro do cinto. E aí, pô, tu me acompanha lá pelo Insta, né? A cinturinha no cutting fica desse tamanho.
Mano, eu não consigo agachar, velho. Depois que eu baixo ali de 7% de gordura, 6% de gordura, acabou. Aí eu tenho que só agachar no rack, porque senão minha coluna desmonta no agachamento, tá ligado? Sim. Cara, tem muita gente que agora no Power tá descobrindo uma coisa, que assim, o percentual de gordura elevado, ele não tem tanta vantagem para você mover carga. Então, um cara de categoria até 93 quilos, até 105, até quando tem um limite, né, de peso, até 120, quanto menor for o percentual, óbvio, dentro do saudável, porque pra gente não vale a pena ficar com 5% de gordura. Mas assim, você tá com 8, vou dar um exemplo. Um cara de 105 quilos com 8% de gordura, com um shape de powerlifter, eu vou colocar assim, aquele cara tijolão. Cara, ele vai conseguir mover mais massa, mais massa, mais carga no caso, do que um cara que tem 105 quilos e tem 20% de gordura. Porque a gordura, por mais que massa move massa, gordura não contrai, gordura não empurra. Uhum. E músculo contrai, músculo empurra. Então, assim, se você tem 8% de gordura, cara, você tem muita massa muscular. Com muita massa muscular, você consegue criar muitas sinapses nervosas para construção de força, que vai te dar muito privilégio quando você for competir, né? Já quando você tem um percentual de gordura mais elevado, você vai ter o privilégio de massa, move massa, sim, mas você não vai ter o privilégio de contração muscular, que é o que faz o movimento no final das contas, sabe? Então, assim, período de hipertrofia, no meu ponto de vista, estudando bastante, é dieta de bodybuilder. Meu treinador fala isso sempre: dieta de bodybuilder, treino de powerlifter. Então, assim, você vai não dieta de bodybuilder no cut, no caso, né? Mas Sim, sim. uma dieta rica em macronutrientes, né? Então, cara, comer bastante carboidrato bom, arroz, macarrão, coisas que realmente agreguem no desenvolvimento de músculo, agreguem na fonte de energia para o treino. Então, é uma fonte de proteína boa, de qualidade, que vai construir massa muscular de verdade nesse período, né? Então, você tem 12 semanas ali, você consegue construir uma quantidade de massa muscular relevante nesse tempo para você poder fazer novas sinapses nervosas, né? E a diminuição de gordura mantendo o seu peso corporal, que deve entrar no que você falou, para como bater peso ganhando massa muscular, né? Então, nessa fase, você perdendo gordura, diminuindo o percentual de gordura em 1%, 2%, e colocando isso em massa muscular, você acaba que fica elas por elas ali no seu peso, mas você ganhou músculo. Então, assim, você vai ganhar mais força quando você trabalhar para força, entende? Que é a próxima fase, né? Que é a fase de construção de força, que é onde a gente já diminui o número de repetições, aumenta o volume de séries e aumenta a diferença de estímulos. Então, assim, a gente não vai fazer tantas máquinas agora, tantos exercícios isolados. Então, não vou fazer, por exemplo, vou ficar fazendo serrote, não vou ficar fazendo remada neutra, essas coisas, que já não vão agregar mais tanto para a construção de força. Agora eu vou fazer agachamento com excêntrica muito lenta e mais uma pausa na paralela, que aquilo vai construir força. Para quem não sabe, a excêntrica ela é muito boa para construir força porque ela aguenta muito mais carga do que a concêntrica. Então, por exemplo, eu aguento 400 quilos na excêntrica, só não aguento subir, mas eu aguento descer, porque a excêntrica ela aguenta muito mais do que a concêntrica. Então, quando você coloca uma carga boa na excêntrica, então vou supor, percentual, 75%, 80% para 3 de 3 ali, com uma excêntrica no agachamento de 5 segundos, ou no supino de 5 segundos, com uma pausa de 3 segundos no peito ali no supino, você vai construir uma força de excêntrica, que é muito interessante, e você vai construir uma força de explosão. Então, você vai estar gerando tensão muscular durante esse momento, né? Que é muito interessante para a construção de força. Quanto mais estímulos diferentes você acaba dentro dos exercícios básicos, mais força você vai criar, mais padrão de movimento, né? Então, assim, o padrão de movimento é a quantidade de músculo que você contrai ao mesmo tempo em uma determinada linha de movimento. Então, quanto melhor for o padrão, mais músculo você tem contraindo, que vai ser a técnica de movimento, no caso, né? Então, a gente faz muita variação de movimento. Terra com elástico contra, então a gente amarra o elástico na barra, pisa em cima do elástico, e puxa a barra, né? Que vai fazer uma tensão Uhum. menor no começo e na finalização vai ter muito mais peso do que tem realmente na barra, né? Um elástico forte, por exemplo, vai dar uns 35 quilos de tensão ali a mais na barra na hora da finalização.
Então, você fazer saída do déficit. Então, você coloca um cálcio para você subir em cima e ter uma amplitude de movimento ainda maior do que é o comum. Então, quando você tem uma amplitude maior de movimento, você tem uma maior contração muscular também nesse momento, né? Então, tudo isso é especificidade do Power, né? Coisa que a galera do Power faz. E a galera do Body, eu vejo muita gente fazendo também, porque acaba que, cara... Isso que eu ia falar, cara, o deadlift com déficit me ajudou muito a pegar a mecânica de movimento inicial do deadlift, porque eu fazia antes, eu usava a dobradiça lá no meio das minhas costas, quase, no final da minha lombar, porque era o ponto onde eu tinha mais engrenagem de força, eu tinha muita dificuldade para ativar quadrado lombar, para fazer isometria e deixar a alavanca pelo quadril mesmo, sabe? Eu tinha muita dificuldade para isso. Daí eu comecei a pegar essas bases do Power para usar mais para polimento de movimento mesmo. Então, tipo, eu tô fazendo errado, eu fazia o deadlift com déficit, e daí eu pegava menos carga que eu conseguia, mas eu ia me educando a jogar a dobradiça lá pro quadril. E aí, com o passar do tempo, eu consegui. Sim. É porque nessa fase você constrói muito padrão de movimento. Essas variações, elas constroem muito padrão de movimento. E padrão de movimento te ensina muita coisa. Além da construção muscular, ele vai te dar briga de movimento, ele vai te dar construção. Eu falei construção muscular agora? Uhum. me perdi. Olha, mas ele tem muitas coisas dentro do padrão. Porque assim, ó, quando você faz um padrão muito bom de movimento, você tem uma certa contração muscular que eu falei agora. Quando você meio que desliga esse padrão, você meio que ensina o músculo como que ele precisa lidar caso alguma coisa dê errado também, entende? Então, por exemplo, cara, tá muito pesado, errei o padrão de movimento. Como que eu faço agora? Você briga. Então assim, você procura outros músculos para poder te ajudar a terminar aquele movimento. Nós, no supino, usamos muitas costas também. Então, assim, a gente, quando desce a barra, a gente não só despenca a barra, a gente meio que faz uma remada usando as costas para poder ter uma maior contração durante o movimento. E na hora que a gente sobe, tira a barra do peito no supino, a gente já começa fazendo uma expansão de dorsal para empurrar a dorsal contra o tríceps e fazer com que a gente tenha mais um músculo empurrando a barra para cima. Então, se você está aqui, você está com uma adução de dorsal, a hora que você expande a dorsal, o seu tríceps ele vai para frente automaticamente. Então, você tem uma melhora de movimento com a dorsal sendo utilizada no supino. Coisa que pouca gente sabe, né? Pouca gente usa no cotidiano, que também vai entrar para a briga de movimento, né? Então, quando a gente acaba essa fase, é uma fase que, dependendo do quanto tempo você vai ter de periodização, né? Pode ser de 6, 8 semanas também. De 6 a 8 semanas é uma fase interessante. E depois a gente vai entrar para a fase de específicos, que é quando a gente faz o SBD, que é agachamento, supino e terra, no mesmo treino. Então, nessa fase, a gente tem uma intensidade moderada em um dia, um dia de intensidade mais leve, com uma variação de movimento ainda, e um dia de intensidade mais alta. Então, são 3 treinos, porque mais do que isso é muito difícil de fazer. Essa fase ela é muito cansativa. Cara, você só quer dormir e comer, praticamente, porque, cara, é realmente muito cansativo. Quando você fica um bom tempo nessa fase, cara, é desgastante pra caramba. Então, assim, vamos colocar pro percentual agora. Vou dar um exemplo. A gente tem um treino segunda, quarta e sexta. Na segunda, a gente vai fazer, sem nenhum tipo de variação, um volume também de 3 de 3 ali, 3 séries de 3 movimentos, que pode ir de 75% até 87%. Difícil passar de 87% no primeiro dia da semana, porque senão você vai quebrar os outros 2 treinos. Mas eu acho legal fazer até 80% na segunda-feira. Um 3 de 3, um 2 de 3. Na quarta-feira, você vai colocar ali com uma variação de movimento em cada um dos movimentos, né? Então, por exemplo, fazer um agachamento com pausa de 1, 2 segundos, ali 3 segundos, com percentual já mais baixo para não desgastar tanto e para manter essa construção de padrão nesse tempo. Então, você vai ter ali de 70% até 75% na quarta-feira. Mais que isso, é muito desgastante para o último treino da semana, que é onde você vai chegar ali 87%, 88%, para fazer 2 de 2, 2 de 1, e adaptando seu sistema nervoso à carga durante as semanas, né? Até que você vai progredindo esse percentual de 1% por semana,
ou vai aumentando o volume de repetição. Então, por exemplo, primeira semana você fez um 2 de 2, na outra semana você vai fazer um 2 de 2 com 1% a mais, na próxima talvez você faça um 3 de 2 com o mesmo percentual, depende de quantas semanas você vai ficar nessa fase, né? Até que vai chegar a fase do treino pesado, que geralmente é o último treino antes da competição. Nesse último treino, você vai fazer ali de 90% a 95%, difícil passar disso também, para realmente saber como vai ser o jogo da competição, para ver o quanto o seu corpo está preparado. Cara, acontece de falhar nesse treino, acontece com frequência, na realidade, porque você não faz uma preparação para o treino pesado, você faz uma preparação para a competição. Então, assim, no treino pesado, o seu corpo ele tá numa sobrecarga absurda, né? Então, assim, geralmente na semana do treino pesado, a gente diminui um pouco o volume dos 2 primeiros treinos da semana e deixa o volume bem mais alto no último treino. Daí você vai fazer uma série, geralmente, de 1 até 2 repetições, dependendo de como sair a primeira repetição, né? Se couber 2 repetições, significa que cabe ainda uma quantidade significativa de carga dentro do planejado. Daí, acabando essas 3 fases, vai entrar na fase de polimento. Eu acho que no bodybuilding vocês também fazem uma fase de polimento antes de competição, né? Ou não? Por esse nome eu não conheço. Talvez. Cara, é uma fase de redução de volume dos treinos. Então, assim, você coloca ali. Deixa eu falar. Depois que você faz o treino pesado, é legal você ter pelo menos 10 dias de treino leve, que vai ser essa fase de polimento. Se você fizer o treino pesado, por exemplo, 5 dias. Isso que eu quero. E eu vou aproveitar que tu entrou, vou te cortar, porque isso é uma coisa que eu quero que tu fale bastante sobre isso. Porque assim, ó, esse treino pesado ele não necessariamente vai ter um RM. Ele pode ter, não necessariamente tu vai falhar, né? Mas ele pode ter ali. Pode ser que aconteça falha. Sim, normal. Mas vocês implementam de forma objetiva, em algum momento na periodização, teste de um RM? Travou para mim, Bruno. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Travou para mim. Em algum momento vocês botam de forma objetiva na periodização teste de um RM? Tipo assim, ó, não, hoje vamos testar um RM, ou é tipo, não, hoje tá aqui o treino pesado, a ideia é a gente fazer 90%, 95%, saiu uma, sentiu que sai 2, vai 2. Ou tipo, não, beleza, aqui é uma, carga máxima e a gente vai ver quanto é que vai. Cara, vai depender bastante. Tem sim possibilidade. Vou dar um outro exemplo de um outro estilo de periodização, que é o RPE, que a galera gosta de usar bastante também. Uhum. Você realmente você tá num dia muito bom e você tá com um feeling muito baixo para determinada carga. Então, por exemplo, 95% subiu como se fosse um 87%. Então, nesse dia, você pode aproveitar para extrair um pouco mais de carga do seu treino pesado. Então, vou dar um exemplo. No meu treino para o brasileiro, era para eu ter 292,5 de agachamento no treino mais pesado. Só que eu fiz 287,5, porque eu já estava sentindo tudo um pouco mais leve do que o comum. E falei, eu acho que dá para fazer 305 nesse treino, porque tá tudo bem leve hoje. Então a gente aproveitou o 305. Foi bom porque tinha sido a segunda vez que eu tinha agachado com mais de 300 quilos. Então, fazia tempo que eu não tinha, desde o Mundial, né, que eu tinha ficado sem agachar com 300 quilos. E depois a gente teve mais 11,5 quilos que a gente colocou na competição, né, em cima desse agachamento. Então, assim, foi muito vantajoso. Mas também tem como não ser tão vantajoso assim, né? Então, você chegar para fazer 95% e você já está sentindo tudo muito pesado naquele dia, você vai fazer 95% e acaba falhando, né? Ou quando uma pessoa ela está numa periodização por muito tempo e o PR dela com certeza já aumentou muito, já é muito significativo. Então, com certeza ela vai bater o PR dela nesse treino pesado, sabe? Então, por exemplo, o PR da pessoa era 180, ela ficou um tempão sem fazer PR de novo, né? Sem chegar na repetição máxima ali. E a repetição máxima dela acaba que vai tipo, virando uma carga comum, né? Então, por exemplo, o treino pesado, ela faz 180, que era a antiga repetição máxima dela de uma maneira tranquila, ela faz 190, foi de boa também, ela faz 200, e 200 foi relativamente pesado.
Então você sabe que a repetição máxima daquela pessoa, tipo, aumentou muito. Isso acontece com frequência mesmo. Show. Porque um ponto que, enfim, a gente vai entrar um pouco nessa parte que tu falou ali, vai entrar nessa questão ali dos 10 dias, né? Mas esse é um ponto que eu bato às vezes ali com a gurizada, que eles vêm, às vezes, eu falando justamente também dessa questão de percentual da intensidade, né? Então, tipo, pô, vai trabalhar ali numa faixa de repetições, vai estar utilizando 70% de um RM, vai trabalhar ali em outras, vai estar utilizando 80, 85% às vezes de um RM, dependendo de quão baixo for a faixa de reps. E aí, às vezes, o cara fica naquela tara de tipo, não, pô, eu tenho que finalizar aqui a fase de força, então eu tenho que Saber fazer quantos. ali o meu teste de um RM para ver com quanto de carga que eu vou estar trabalhando na fase de base. Só que não precisa bater esse um RM, né? Tu pode só, pô, pegou ali a fase de força, pega ali o percentual e calcula ali o que tu vai trabalhar na fase de base com base nesse percentual, né? E isso ali, pô, até às vezes traçando pro bodybuilding mesmo, às vezes só a própria estipulação da carga para faixa de repetições seguintes pela própria tentativa e erro, acaba sendo às vezes muito mais vantajosa do que o cara ir lá e bater um RM e ficar, como tu vai falar agora pra gente, pô, ter que tirar um tempo para realmente dessensibilizar o sistema nervoso central de toda aquela fadiga, né? Aí Sim. explica até agora um pouco esse ponto ali de, tipo, quantos dias tem que descansar depois do treino pesado, como é que é? Cara, tem. Que nem eu tava falando, você tem que tirar pelo menos uns 10 dias de treinos leves, né? De treinos que são polimentos, para o seu corpo. O corpo ele recupera rápido, né? Então, assim, a musculatura vai de 3, 4 dias ali, ela já vai estar praticamente no 100%. Mas o sistema nervoso central não, ele demora mais. A gente tem aí, para agachamento, cara, a gente tem pelo menos 10 dias de descanso, dependendo do metabolismo da pessoa, de como a pessoa lidar com a recuperação do sistema nervoso mesmo, né? É legal de 10 a 14 dias, é, quando o cara faz um agachamento muito pesado. O supino ele já recupera um pouco mais rápido. Cara, ele recupera tipo 4, 5 dias ele vai recuperar 100%. E o terra também é a mesma coisa que o agachamento, de 10 a 14 dias ali para você ficar 100% do seu sistema nervoso central é, inteiro de novo. Então eu gosto de fazer o treino pesado da galera pelo menos 14 dias antes da competição, que, cara, para mim é essencial. Às vezes faz 10, depende do cronograma, né? Depende de como que vai sair. Mas assim, normalmente 14 dias antes do treino pesado eu acho ideal. E assim, como para cada lift tem um tempo bem estipulado assim para recuperação do sistema nervoso, não vale a pena você fazer um treino, depois você faz outro, depois você faz outro, porque acaba que você vai postergando o desgaste do sistema nervoso, né? Então, pensa, você faz um agachamento pesado numa semana, você vai conseguir fazer um supino pesado na próxima semana, com certeza. Mas você vai estar colocando muito sobrecarga no sistema nervoso e provavelmente na competição você talvez não consiga nem repetir essas cargas que você fez nesses treinos pesados em semanas diferentes, né? Perfeito. Exato. Até tô vendo ali o Chapolin da Red e o Flávio Gomes falando essa questão ali de realmente, pô, o Flávio falou que nunca bateu o PR em treino, só em competição, e o Chapolin jogou ali que realmente fazer um RM para musculação é irrelevante. Tipo, isso é uma coisa que eu sempre falo também ali pra gurizada, justamente que foi algo que, principalmente o Davi me passou bastante essa questão, até numa aula que a gente teve que ele deu pros meus alunos, né? Falando dessa questão toda de recuperação do sistema nervoso central que eles tinham pós esse treino mais pesado. Então, de que, pô, o cara que vai treinar ali para hipertrofia, se for para fazer um RM, é por questão lúdica mesmo, de tipo, tô afim aqui de me divertir, quero tirar um RM porque eu quero saber qual que é o meu RM, é algo que eu gosto, acho massa, acho legal de fazer, mas no sentido de benefício, né, falando em performance, em resultado, né, algo que vai trazer nenhum tipo de melhora para quem está buscando essa questão de hipertrofia, né. Então, por isso que eu vou até pedir para tu bater bastante essa tecla aí. Legal da gente deixar para gurizada e até a gente já chegou a anotar, Filipão, o horário? Se não, já anota aí 46 minutos e 50 segundos, que vai dar um bom corte. Falando sobre a recuperação aí do Zoom RN. Cara, Mas perfeito, meu. Diga. uma coisa legal também, tem muita gente que tem muita pressa. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo, de ter muita pressa em questão de evolução de carga.
O Flávio, que comentou aqui, ele é um cara que ele evolui sempre um número comum, não é nada fora do comum, mas ele nunca estaciona. Então, assim, ele faz sempre uma base boa e em cada competição ele coloca pelo menos 15 quilos de PR nos 3 movimentos. Então, assim, isso é uma coisa muito vantajosa, porque, cara, lesão é muito difícil de acontecer quando você evolui devagar e sempre. Essa é a frase. Evolução devagar e sempre. Quando você tenta apressar muito as coisas, você acaba saindo dessa linha de controle do corpo e acaba se lesionando, né? E geralmente quando você sai muito, você acaba se lesionando feio. Cara, por exemplo, eu sou um cara que treino muito pesado, eu faço geralmente os 105% do que me é mandado fazer. Só que, e realmente, cara, é uma questão muito, muito fora do comum, porque eu coloquei 10% de agachamento em 8 meses, 10% de agachamento em 8 meses, mas, cara, eu não tava fazendo nada fora do comum, sabe? Eu tava fazendo o que tava na planilha, e fazendo comum, entende? Só que o meu corpo, ele se dá muito bem com carga. Eu sou um cara que realmente, cara, meu punho ele foi feito para suportar carga. Minhas estruturas ósseas, elas são muito largas. Falar de biotipo. Mas, assim, eu realmente fui um cara que nasci para levantar peso, praticamente, sabe? Então, assim, o que falta, principalmente para a galera aqui do Brasil, para desenvolver ainda mais o esporte, cara, você ter uma equipe multidisciplinar ali te acompanhando 100% o tempo todo. Então, você tem um professor de educação física, um nutricionista, um fisioterapeuta e um médico que vai poder, cara, te acompanhar 100% para você ter o mínimo de riscos possíveis, né, durante a preparação, que é muito difícil por conta de condição financeira, né, principalmente. Cara, pois é, exato. Isso é uma coisa que, assim, eu que venho do bodybuilding, eu já vejo bastante essa necessidade do físio. Em off, eu não sinto tanta necessidade, mas em pré-contest, cara, eu tenho muita contratura. Tipo, eu tenho muita contratura porque em pré-contest é quando. Tipo assim, em off tem aquela contratura que é em função de estar progredindo as cargas, sabe? E aí tu começa, tipo, pô, tu consegue ter aquela progressão que não é linear, bem dizer, mas ela tende a ser um pouco mais linear, né? Quando tu olha ali ao longo do tempo, pô, tu olha ali de 1 a 3 meses de off, tu pega, dá um zoom out no gráfico, tu vê as tuas cargas subindo, né? Igual no cutting, que a tendência é elas se manterem ou reduzirem levemente. Então tu começa a ter mais aquelas contraturas de treino, mas é muito aquelas contraturas que tu ajustando às vezes ali, botando um deload, tu já te recupera legal e mete marcha. Agora em cutting, como tu briga para manter as cargas com o teu corpo cada vez querendo baixar mais elas, aí são aquelas contraturas que, cara, por exemplo, eu tenho aqui um FIS em Porto Alegre, que é o Felipe Vieira, mano, se eu não vou lá uma vez a cada 2, 3 semanas em cutting, é impossível manter carga de supino e de terra, tá ligado? Tipo, eu não consigo. Então, principalmente supino nessa prep, eu comecei. Fazia muito tempo que eu não fazia supino com barra, né? Então, pô, eu comecei nessa prep fazendo supino, tava botando 52,5 cada lado. Aí, nas primeiras 6, 7 semanas, eu consegui ir progredindo de 50, mesmo em déficit, consegui sair de 52,5 para 56,5. E aí, daí depois começou, né? Tipo, começou a dar contratura em peitoral superior, daí tinha que ir lá, fazer liberação e tal. Daí, tipo, tá, não, vamos manter a carga aqui, então, vamos baixar para 54, manter em 54, e aí tentar manter assim até o final da PrEP. E aí agora, nessas últimas semanas, como reduzir pra caramba o peso, a gente já trocou tudo de peso livre, botou tudo pra maquinário, porque eu tava sentindo dor na lombar até pra fazer arco no supino. Aí tava me doendo Sim, tudo já. Eu mas tava é foda. legal. Pouca gente vê a importância do físio no esporte de alto rendimento, né? Geralmente é nutricionista e professor de educação física, né? Uhum. Mas, pra noção, pro Mundial, eu fiz um acompanhamento com físio um acompanhamento comum, de 2 em 2 semanas, por 3 meses seguidos. E daí, no último mês que eu me lesionei mais ou menos aí 28, 29 de julho. Do dia 28 de julho até o dia 20 de agosto, eu fiz 11 sessões de físio para poder competir. Caraca. Então, o cara me salvou, o Faruk me salvou assim de um jeito absurdo, porque, cara, sem fisioterapia, você tem a eletroestimulação, liberação facial, agulhamento, tudo para poder tirar o máximo de contratura, né, possível. Cara, e no bodybuilding, as contraturas elas fazem também uma simetria de cada lado, né? Então, se você tem uma contratura Exatamente.
um peitoral aqui, você vai ficar com um peitoral diferente do outro. Então você precisa ter esse acompanhamento do físico para poder ter a maior simetria possível dos membros, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa até que, e aí falando bem nesse ponto que tu entrou de contratura e de assimetria, eu fico em cutting também seguido com trapézio contraturado, trapézio superior, assim. Então, hoje, por exemplo, eu acordei, tô com o direito, já senti que ele tá todo zoado, e aí fica muito claro quando eu faço duplo bíceps de costas. De frente não dá pra notar a diferença, mas de costas dá pra ver que um fica mais encurtado e aí dá pra ver que uma dorsal expande menos. De Sim. frente eu consigo enganar, porque daí eu dou aquela quebrada com a cintura e aí dá pra ver que, tipo, tá, beleza, tá simétrico. Agora de costas, não tem como, Sem tá chance. ligado? Então, isso é um ponto que é bem importante também. Aí, meu, queria bater um pouco agora. A gente bateu ali nos pontos da periodização pro Power, né? Eu queria trazer agora um pouco aquela questão, a gente aí juntos aqui, falar um pouco sobre Power Building, né? Fechou. Então, trazer um pouco desse contexto do powerlifting misturado com o bodybuilding, realmente essa junção desses dois mundos. Eu não sei, na tua consultoria, tu trabalha só com powerlifting ou tu trabalha com uma gurizada que vem buscando essa questão ali, às vezes também um pouco de melhoria estética e aí faz essa mescla do powerbuilding? Como é que tu costuma trabalhar nesses casos? Eu faço sim, eu gosto de fazer também pra galera que curte o shape mais estético, assim, e não pretende competir no power, né? Mas gosto de treinar força, então a gente faz uma mescla. Eu acho que o treino de power dá uma base muito boa para construção de Uhum. massa. Então, assim, é, tensão mecânica gera muita hipertrofia, né? Então, assim, você trabalha a tensão mecânica ali e vai conciliando com treinos de bíceps, tríceps, ombro, para realmente dar aquele aspecto mais estético. Então, você mistura realmente a construção de força de um lado e a estética de outro, né? No Power Building, eu acho interessante fazer. Por exemplo, cara, um cara que tem um supino muito bom, ele vai ter um ombro forte. Então, assim, ele vai conseguir construir mais massa no ombro, consequentemente, entende? Porque ele consegue colocar mais carga. Então, assim, eu vou fazendo essa meta e eu tenho um feedback muito positivo com relação a isso. Cara, desde que você começou a passar bastante supino para mim, parece que o meu ombro e minhas remadas ficaram mais fortes. Com essa questão de remada técnica do Power, né, que eu estava explicando para você agora há pouco. Ficaram muito mais fortes. É, então, assim, o meu tríceps ficou muito mais forte. Cara, então, assim, essa mescla de realmente de você colocar atenção em um exercício e colocar repetições em outro, o cara vai começar a progredir carga no exercício que ele gosta de fazer. Cara, a galera curte fazer bíceps, curte fazer tríceps, curte fazer ombro. Então, assim, quando o cara começa a colocar mais carga ali, o cara começa a ficar feliz, né, mano? Tipo assim, tava fazendo com 15 quilos de elevação lateral, agora tô fazendo com 22, 24. O cara já começa a se achar ali e começa a endeusar a consultoria. É incrível. Exato, pô. E é uma coisa que eu sempre falo pra gurizada também, né? Que como é que funciona a curva de crescimento? A primeira coisa que vai sofrer mudança é o treino. E é aquela coisa, tipo, o teu treino melhora, o teu físico melhora. Então, pô, conseguiu progredir nas cargas? Às vezes o cara manda lá pra mim na caixinha de pergunta, pô, Brunão, eu progredi as cargas, já faz um mês que eu tô progredindo aqui e não tô notando muita diferença no meu físico. Pô, meu, é um mês, relaxa, tá progredindo nas cargas agora. Cara, tu conseguindo manter essa progressão, ela linearmente ao longo de 3 meses, vai gerar um impacto muito grande no teu físico, porque a primeira coisa que vai mudar é o teu treino. A primeira diferença que tu vai ver vai ser ali, tu progredindo carga, tu melhorando tua performance. E aí é questão de tempo até essa performance se traduzindo ali em ganho de massa muscular, né? Sim. Então esse é um ponto que é muito importante. E essa própria questão ali do power building é como eu gosto muito de trabalhar também, porque querendo ou não, vem muito daquilo que eu falo que são as bases do natural bodybuilding, né? E que a principal delas é a sobrecarga progressiva. Então a Sim. gente traz muito desse contexto, dessa ideia do powerlifting para dentro dos treinos. Então, tipo, pô, trabalho também muito básico ali com os alunos, porque a partir dos básicos tu vai justamente depois decompondo ali nos outros auxiliares. A diferença é que vocês no powerlifting usam os auxiliares para ajudar a melhorar o movimento dos básicos. A Sim. gente, no bodybuilding, a gente usa os auxiliares
para desenhar melhor e ativar melhor aquelas partes que nos básicos a gente não vai conseguir ativar com tanta especificidade. Então, daí, tipo, pô, vai botar o cara para fazer ali um press militar, por exemplo. E aí, depois, beleza, ele precisa agora dar mais uma ênfase em específico para deltoide lateral. Aí a gente vai lá e a gente mete um isolado para deltoide lateral. Mesma coisa, pô, vai botar o cara lá para fazer um agachamento livre, mas aí depois ele precisa dar mais destaque em reto femoral, aí joga ele para fazer uma cadeira extensora. Sim. Aí muda basicamente a ideia de utilização de cada contexto, né? Tipo, no power vai ser para ajudar na mecânica do movimento, no bodybuilding vai ser para ajudar no desenho da musculatura, na ativação daquelas porções. Então é muito, eu acho muito bacana trazer essa visão realmente também de que, tipo, os auxiliares, eles estão, esses conceitos, né, pô, de auxiliares, de fase de força, fase de hipertrofia, então, eles estão nos dois esportes, então eles se assemelham em muitas coisas, a diferença é que, às vezes, a aplicabilidade de cada conceito só vai ter um objetivo diferente. Sim. Então, isso que eu sempre falo, pô, o pessoal me acompanha lá, cara, acompanha também o Davi, começa a acompanhar o Samuel, começa a acompanhar esses caras que também são do powerlifting, que tem muita coisa que dá para tirar daí que a gente usa de base no bodybuilding para otimizar os treinos, né? Sim. Uma parada que eu tenho gostado bastante de fazer agora e que eu tenho visto muito resultado é mesclar as duas bases, de hipertrofia com força. Então, cara, é legal você ter uma base só de hipertrofia antes e depois você fazer uma base mista. Realmente, você coloca os básicos ali com bastante variação, coloca, além das variações, você coloca um pouco mais de carga para o sistema nervoso estar sempre adaptado. Óbvio, manejar melhor o volume de treino, principalmente por conta do overuse de tudo que você vai fazer, tanto do seu nervoso quanto dos músculos. Então, assim, vai ter que fazer deload com um pouco mais de frequência. Mas, assim, você tem ali a construção de massa ainda. Então, por exemplo, você vai continuar construindo o ombro, vai continuar construindo o peito, vai continuar construindo o tríceps para o movimento do supino. E você vai estar fazendo o supino com mais carga ao mesmo tempo. Então, você vai estar adaptando seu sistema nervoso durante esse período a realmente, enquanto você constrói massa, você está ganhando força, entende? Então eu acho que foi uma das coisas muito interessantes que eu comecei a aplicar. Tem um aluno meu que ele fazia, cara, ele estava fazendo 195 de agachamento, o Ítalo, e em março. Daí eu peguei e falei, cara, vou fazer essa base mista para ele por um período, cara, que eu nem sei quanto tempo deu, mas foi por um período bem grande. Deu, sei lá, 15, 16 semanas. Aí eu peguei, e o SPR dele era 195. O RM, cara, tipo assim, fazendo força de verdade. Aí, agora em julho, eu coloquei ele para fazer 220 de agacho. Ele fez um 220 legal. E eu coloquei ele para fazer 205. Ele fez 6 repetições com 205. Então, assim, então a gente colocou ele para se adaptar tanto à repetição quanto à carga. Uhum. Então, assim, é muito. Cara, para construção de massa, isso é absurdo, porque você consegue adaptar o seu corpo a percentual alto e repetição boa, entende? Então, no bodybuilding, cara, isso seria aplicado de uma forma absurda. O Sebum faz isso. Exatamente, é a forma que eu costumo trabalhar com o aluno da consultoria. Eu costumo trabalhar de duas formas, né? Então, pô, aquela periodização ondulatória bruta, então vai ter período de base, onde vai trabalhar aquela faixa de repetições mais intermediárias, vai ter período de força, onde vai estar o período inteiro trabalhando numa faixa de repetições mais baixa, e aí tem periodização por bloco também, que eu utilizo mais ou menos essa forma mista que tu falou. Então, tipo, o cara vai ter ali um bloco do treino com o foco realmente ali em força, né? Então, faixas de repetições mais baixas ali, em torno de 3, 5 repetições, 4, 6 repetições. Restante do treino já jogando para essa faixa intermediária. E aí acontece justamente isso que tu falou. Pô, o cara começa a construir uma base muito boa de força. Começa. Uma coisa que é muito bacana também, que eu vejo que muita gente tem aquele freio, e que trabalhar com repetições baixas é bacana para isso, que é o medo de progredir carga. Então, tipo, a partir do momento que o cara vai vendo, vai testando essa carga que ele consegue nas faixas de repetições menores, ele também se sente mais confiante e seguro para progredir nas faixas maiores. Sim. Então, tipo, no momento que ele trabalha numa faixa de 3 a 5, ele vê o tanto de carga que ele consegue mobilizar nessa faixa de 3 a 5, ele já se sente mais confiante quando ele vai trabalhar lá na faixa de 8 a 10, de 10 a 12, para progredir dentro dessa faixa também. Porque ele já tem noção de, pô, lá com 3 a 5 eu tô dominando essa, então eu vou pegar aqui uma carga inferior àquela que eu tô dominando lá, o máximo que pode acontecer é eu fazer menos repetições. Sim, Então isso é exatamente. muito bacana também. Exatamente.
Muito top. Cara, eu imagino que batemos em todos os pontos. Felipão, tu tem alguma dúvida pro Davi? Não? Não. Perfeito, então. Davizão, cara, só te agradecer de verdade. Tenho certeza que o pessoal que assistir depois a gravação aqui no Nerdcast vai aprender muita coisa. Como sempre, é uma honra e um prazer poder falar contigo. Eu sempre falo, cara, falei no início da live, tu é um cara muito foda, tu é um cara sensacional e que ainda não tem o reconhecimento que merece, mas vai ter porque é só questão de tempo, meu. O trabalho que tu faz é fenomenal, já faz aí, acho que pouco depois que tu começou, eu já comecei a te acompanhar lá no Insta e acompanhar o teu crescimento, é incrível, mano, é incrível mesmo. Cara, eu que agradeço, Então, agradeço a oportunidade aí. Agradeço de novo por poder mostrar um pouco do que é o powerlifting, agregar, né, realmente em ambos, né, no powerlifting e no bodybuilding. Então, obrigado de verdade pela oportunidade de estar aqui mostrando na live para a galera, principalmente para a galera natural aí, né, que é um pouco diferente, que muda bastante a situação. Então, exatamente. só agradecer, Bruno. Obrigado de verdade. E boa sorte na sua competição que está chegando também, né? Muito obrigado. Tá chegando, faltam exatos 17 ou 18 dias? 18, né? Ou a gente já não conta hoje? Acho que a gente já não conta hoje, hoje tá acabando. Faltam 17 dias então. Vai ser dia 30 de setembro, cara. Tá Caramba, acabando, graças a Deus. Voltar a é, comer. Ah, tá louco. Meu, na real a gente não acabou o podcast, não. Tem uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Questão da dieta de é verdade. powerlifting. Eu não faço. Como é que funciona essa parte? Porque o que eu acompanho muito é tu e o Samuel. Tu eu não vejo postando quase nada sobre dieta. E o Samuel eu só vejo ele postando meme de que tá comendo até a falha. Então, tipo, como é que vocês organizam essa estrutura? Tipo, vocês cuidam para se manter sempre em superávit? Vocês buscam manter em manutenção? Isso vai variar de acordo com a fase da periodização? Como é que funciona a periodização da dieta no powerlifting? Cara, assim, tudo vai depender da categoria que você tá. Então, por exemplo, como eu voltei do Mundial agora, semana passada, eu comi tudo que eu vi pela frente. Por, por uma semana eu fiquei feliz. Eu voltei ontem, né, já na dieta. Então, cara, minha dieta consiste, que nem eu estava falando para você, ela consiste em comer bem, comer bastante. Geralmente eu gosto de empatar o basal ali. Então, meu basal é 4.000. Então, eu gosto de comer 4.000 por Uhum. dia, para poder ter um rendimento bom nos treinos. E, cara, é uma dieta basicamente arroz, frango, pão, ovo e whey, nada muito fora disso. Quando você coloca. Muita gente gosta de falar dos doces e tudo mais, no meio de intratreino. Cara, é muito válido isso pro power, porque querendo ou não, é um intratreino que realmente vai bater muito rápido ali, né? Você vai sentir muito rápido o Uhum. açúcar corrente sanguínea ali, vai ter um pico ali que vai te render um pouco mais de tempo de um treino bom. Só que, cara, quando você faz isso por muito tempo, com muita frequência, você vai estar prejudicando a sua saúde, de certa forma, né? Vale a pena em alguns treinos muito pesados, que demoram muito. Então, por exemplo, um treino de equipe que demora 6, 7 horas, cara, se Caraca! você não comer nada, velho, você vai falecer no meio do A glicemia vai lá embaixo. Uhum. gente. Então, assim, vale a pena, assim, você comer um doce, principalmente, que vai te dar um up no meio do treino, assim, sabe? Mas a dieta, ela consiste numa dieta de bodybuilding, entende? Comida limpa, saber organizar os horários de refeição. Então, eu acho que é legal você dar ênfase em quantidade de carboidrato por conta de fonte de energia, né? E a proteína ela vai ser muito importante por conta da construção de massa, principalmente hipertrofia. E a gordura ela é precursor de hormônio, né? Então, assim, se você Sim. não comer gordura, você não vai produzir hormônio e, consequentemente, você não vai ganhar força. Porque, assim, o hormônio ele vai estar atrelado tanto à sua disposição nos treinos ali, né? Porque se você tiver com, por exemplo, o cortisol muito alto, cara, você vai ter um rendimento de treino muito baixo, né? Então, assim, outra coisa que é muito importante, que, assim, nossa, isso não dá pra deixar de falar. Descanso, sono. Uma pessoa que dorme mal, metaboliza a dieta mal e não consegue se recuperar de treino, tanto muscular quanto do sistema nervoso. O sistema nervoso de um powerlifter ele é muito afetado.
e é muito afetado com frequência, por conta dessa sobrecarga. Então, assim, isso vai entrar na questão da dieta também. Então, se você tem uma dieta adequada, você consegue ter um tempo de recuperação mais rápido também, entende? Então, dieta adequada faz, sim, com que você tenha uma melhor progressão de carga nos treinos, um melhor treino, né, consequentemente. Então, eu vou falar o que eu estou fazendo de dieta agora. Então, você leve como base a dieta de um cara de 120 quilos, no caso, né? Então, a minha primeira refeição hoje foi 350 gramas de arroz, 100 gramas de frango e um whey. Um whey, no caso, Isso pro foram café da 60 manhã. café da manhã. 60 Ah, gramas de tá whey. louco. Daí, agora, a minha segunda refeição foi o almoço. Daí foi 400 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Daí, a minha terceira refeição, que eu fiz agora há pouco, e agora está na hora de fazer a quarta, no caso. Na minha terceira refeição foi 3 pães, 4 ovos, não, 3 pães, 3 ovos, uma banana, pasta de amendoim e whey. E agora minha quarta refeição é mais 3 pães com umas 400 gramas de carne moída, mais ou menos. Daí, dependendo do horário que eu for dormir, eu faço mais uma refeição. Ah, cadê as frutinhas aí da visão? Que isso? Vou começar a comer uma maçã por dia, porque eu vi que é o calino. Bah, mano, tem que lançar um mamãozinho aí, tá Ah, louco? tem Leando 2 quilos de arroz por dia, tem que ter um mamãozinho ou um abacaxizinho, pelo menos, meu. né? Vou começar a lançar umas fibras a mais na minha dieta. Mas é que eu comecei hoje, ontem, né? Tem que dar um desconto. Sim. Não, Aí, lançar uma papaína aí ao longo do dia, bah, melhora a digestão pra caramba. saúde do intestino. Exato. Não, mas show de bola. Bah, é bastante chango mesmo. Bastante chango. É Cara, que eu tô agora. oi? É que eu tô em cut agora. Pois é, e aí, por exemplo, tá, tu mantém nesse basal, mas tem algum momento em que tu realmente te força em superávit ou não é necessário porque tu mantendo ele no basal, tu sente uma boa produção de força, momentos de hipertrofia, em função de ter um percentual de gordura já um pouco mais elevado, tu consegue ter uma boa construção de massa, mesmo ali não estando com superávit? Cara, assim, depende muito. Então, assim, como eu vou competir na categoria 120 mais agora no estadual, né, eu não tenho por que eu diminuir muito as calorias, né? Então, Uhum, assim, agora por mais que eu esteja empatando o meu basal, cara, eu comecei a perder peso, já de ontem para hoje. Então, assim, entendi. vou aumentar, só que eu vou aumentar limpo. Então, para poder manter o meu peso. Só que assim que eu competir, eu quero competir com 120,5, não quero passar disso. Assim que eu competir, eu vou descer bastante o meu peso, descer para um 117,5 ali, que daí o percentual de gordura já vai descer consideravelmente. É, ó, o meu menor percentual de gordura até hoje foi 13% que eu tive no brasileiro. E isso foi que eu fiz uma dieta por um bom período para poder competir. E o que é o comum, para mim, é 16%, 15%, que é o que eu geralmente fico. Quando Uhum. estou no período de competição, né? Quando você entra naqueles últimos 2 meses de competição ali, a dieta dá uma apertada e o percentual dá uma reduzida boa. Então, agora, o meu objetivo é competir o próximo brasileiro com 11%. Então, eu preciso começar a dieta agora para não sofrer. Então, agora eu devo estar com uns 15, 16. Não tem por que eu começar a dieta 2 meses antes para apertar um pouco mais e acabar atrapalhando o rendimento dos meus treinos, né? Então, se eu começar agora, que ainda tem 6 meses para competição, eu preciso diminuir muito pouco a quantidade de caloria diária, não vai atrapalhar nem um pouco os meus treinos, e eu vou conseguir chegar lá com uma condição melhor, mais massa muscular, menos risco de lesão. Então, assim, a dieta ela vai me ajudar em todos esses pontos, no caso, né? Show de bola. Perfeito, muito massa. Agora eu acho que cobrimos sim todos os tópicos. Agora podemos ir para o superchat. Perfeito. Mark Pinch respondeu o superchat aí, então, Filipão. Bota aí no. Não, não, só lança ele na tela aí que eu já vou. É, a maioria foi o Flávio te mandando as paradas aí, ô Davi. Então, vai lançando aí, Felipe. Vai lançando aí. Não sei exatamente o que que é. Eu tenho Ó, até quem é medo. o cara mais engraçado e esforçado do powerlifting? Ele mandou, PWL, não. ele mandou, PWL seria o quê? Não, ele mandou uns 5, pelo que eu vi aqui. cara, é você, Fábio. Acho que ele quer ouvir isso. Ele pagou pra ouvir isso.
Segunda pergunta do Flávio também. Eu não acredito que ele pagou pra isso, cara. Ele gastou uns 50 conto na live. Só pra mandar essas paradas. É o grupo do Filho do Na Rota. Filho do Na Rosa. Ai, ai. Qual. Daí, calma aí, sobe essa pergunta do Douglas, é interessante, ó. Daí, ó. Pergunta do Douglas Schwellig. É normal após um treino pesado ter febre? Então, Douglas, normal no sentido de, por exemplo, toda vez que tu treinar pesado, tem um treino mais pesado isso acontecer? Não, não é normal. Agora, pode acontecer de um treino desencadear pico febril, tá? Em função de, por exemplo, pô, se é um treino em que tu teve, principalmente treino em que tu trabalha com volume muito alto, tá? Não vai ser um treino pesado no sentido de carga que vai desencadear isso, mas um treino pesado no sentido de, que daí não seria um treino pesado, né? Tipo, treino denso, principalmente causa isso, treino que tem muita série, ou que tu trabalha com faixas de repetições muito altas. Por quê? Porque daí isso vai causar um dano muscular maior, desencadeia um processo inflamatório maior no teu corpo e aí pode desencadear febre, tá? Então, isso significa que provavelmente seus treinos estão mal estruturados. Então, dá uma revisada aí no que tu vem fazendo, se isso principalmente ocorre de maneira frequente. De como ele chega no treino também, se ele já não tiver com as plaquetas muito boas, o treino vai baixar as plaquetas para depois do treino. Exato, tem essa questão também. Se tava com algum tipo de indício ali de que tava gripado, qualquer coisa nesse sentido, né? O treino ele de forma aguda dá uma leve reduzida na tua imunidade. Então, se tivesse antes já qualquer indício de alguma coisa, pode ser que o treino afete isso e aí tenha desencadeado a febre também. Então tem esse ponto que o Davi comentou também. Muito bom. Esse aí já passou do Flávio também. Daí agora viu aí do Gabriel. Qual a diferença de treino dos americanos para os BR? Aí é para ti, Davi. Não Cara, faço a menor ideia. Para o lifter americano não acompanho nenhum. depende bastante. Mas assim, fora do Brasil, os gringos eles gostam de usar alguns outros métodos de preparação. Aqui no Brasil a gente tem uma equipe grande, a Kaizen, que usa o RPE como fonte principal de treinamento, que eu acho muito interessante. Eu gosto de usar bastante também. E tem eu não sei em específico o nome desse estilo de preparação, mas é quando você prepara a pessoa de acordo com a velocidade que ela faz os movimentos que você vê pelos vídeos ou pessoalmente. Então, por exemplo, você fez vou dar um exemplo de mim, no caso. Fiz um terra lá com 300 quilos, foi muito rápido. Na próxima semana, por ter sido muito rápido naquela semana, eu vou fazer com 310 quilos, e se na semana seguinte foi muito devagar, eu diminuo. Tem muita gente que faz isso. Entendi. Então o cara vai fazendo como se fosse uma avaliação de RIR com base na velocidade de execução. Basicamente isso. Só que pela Entendi. velocidade que você faz o movimento, entende? Não é nem Entendi. pelo nível de dificuldade, mas sim pela velocidade. Tem até um aparelho que você compra, você coloca na barra e você vê quanto tempo demorou para barra, quanto tempo demorou para fazer o percurso da barra. É realmente um estilo de Tá. periodização que tem usado muito fora do Brasil. Mas os americanos em si gostam muito de usar o RPE, que é quando você trabalha com repetições que você tem em reserva ali, né? Primeiro é quanto você sentiu de esforço dentro daquele movimento e quanto E aí tu sobra correlaciona isso com o RIR. no movimento máximo, no RM, né, no caso. Então, por exemplo, Show. você fez ali um 180, um RPE 8 nesse treino, no treino seguinte você vai fazer 180 para 5 repetições, a um RPE 9 e assim vai. Depende da fase da periodização. Eu não sei muito bem como se estrutura um treino, uma periodização inteira por RPE, né? Mas eles treinam por RPE, a maioria. Fera. Bom, vamos lá para a pergunta abaixo do Gabriel ali. O Ítalo falou ali que é o Velocity Based Training. Isso mesmo. Obrigado, Ítalo. Matheus e Vinícius, já pensaram em fazer um vídeo de treino juntos? Isso com certeza vai acontecer assim que eu for para onde o Davi mora. Tu é do Paraná, né, Davi? Sou Curitiba. É. Eu ainda não fui para Curitiba, mas eu irei. Não, Você não isso com certeza é uma coisa que eu. Oi? vai para São Paulo, no Olímpia Amador? Não, não. Não frequento esse tipo de evento da visão. Tem que ir, pô. Dá pra mandar um treinão lá. Vários aí do Flávio agora.
Fala sobre a dieta do Flávio Guindast. É dieta de um powerlifter 120 mais. Esse Flávio, ele competia contra mim, o Flávio. É um dos treinadores também que eu converso bastante. Então ele tá na zoeira aí, mas ele é um cara inteligente pra caramba. Eu acho que eu já vi alguns comentários dele ao longo do Instagram. Se é a pessoa que eu estou pensando, talvez. É um gordinho forte. Ele tá pesando 130 e poucos quilos agora. Eu não sei como é que não, tá. então não é a pessoa que eu tô pensando. Mas assim, cara, dieta de 120 mais, geralmente, realmente fazia a dieta do comer até a falha, né? Tudo que você conseguir a todo momento, porque não importa, você não precisa bater peso em momento algum, você só precisa levantar peso. Manda um abraço pro Eduardo Davi. Cara, maluco, né? E o último agora, Bruno, pergunta pro Davi a história do Gatorade. Ah, não tem como contar isso aqui na live. Se tu falou, eu vou confiar que não tem como, então. Não vamos nos estender. Gurizada, agradecer vocês aí. Vamos fazer agora aqui o sorteio, então, dos R$250 em suplementos na Growth e do e-book do Davizão ali pro pessoal que mandou o superchat. Então já abre ali o superchat sem mostrar pro Davi o superchat, Filipão, porque é o Davi que vai ser responsável por escolher o número que a gente vai sortear. Vou fazer uma menção honrosa ao Ângelo Luque. Bota aí na tela. Ângelo Luque. Mudei totalmente minha modalidade de treino, montei uma periodização baseada nos seus vídeos, tô sentindo muito progresso. Muito obrigado mesmo, Brunão. Continue com o seu conteúdo sobrenaturais, que é perfeito. Valeu, Ângelo. Muito, muito obrigado. Só agradecer tanto o Ângelo, as 52 outras pessoas que estão aqui conosco na live, somando. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que passou por esse episódio no ao vivo, que vai passar depois. Tipo assim, cara, eu tô, como eu falei pra vocês, cada vez mais gostando de produzir conteúdo ali pro YouTube. Tô vendo que vocês estão valorizando demais. Tô vendo que a gente tem muita coisa para agregar para vocês, né? Então, tô gostando muito de produzir esses conteúdos do podcast também. Tá trazendo lá os atletas gringos do bodybuilding natural para falar para vocês. Tá trazendo aqui o Davi, que é um cara que tem um conhecimento absurdo dentro da área dele, como eu falei para vocês ali no início, que a gente, cara, tem muita coisa também que a gente puxa do powerlifting pro bodybuilding. Então, tenho certeza que todo mundo que assistir esse episódio aqui vai conseguir melhorar em muito os seus treinos, tá? Melhorar em muito a sua periodização, mesmo que voltado para o bodybuilding mesmo. Então, mano, massa demais mesmo. Demais, demais, demais. Muito obrigado. Fazer agora, então, como é que vai ser o sorteio. Como é que eu pensei em fazer o sorteio? A gente tem ali... Tem 9 superchats. Então... Davi, seleciona um número aí de 1 a 9. 2. 2. Aí então, Flávio Gomes, parabéns. Você acaba de ganhar pelo comentário qual o melhor grupo de powerlifting no WhatsApp. Você acaba de ganhar R$250 em suplementos na Growth e o acesso ao e-book da Visão sobre periodização para powerlifting. Eu vou pedir, Flávio, tu ainda está aí na live? Flavião? Alô, alô, alô? Tem um delayzinho. Tem um delay? Aqui, ó. Ele mandou. Ô, Flavião, eu vou mandar aqui no comentário da live o meu Instagram. O Instagram tá na tela, né? Meu Instagram tá na tela. É verdade, meu Instagram tá na tela. Bah, que bobão. O Flávio falou que me mandou mensagem lá no Jeito, falando pro Davi ou pra mim? Se for pra mim, eu já respondo ali pra já ficar... Já vou fazer isso na live. Ah, pra mim. Calma aí que eu não tô achando aqui. Acho que finaliza o... Não, mas é que eu tô com medo de finalizar a live e de eu não conseguir achar ele aqui depois nas solicitações. Ô, Flavião, tu sabe o G dele? Flávio, só por via das dúvidas, manda o teu Instagram aí nos comentários da live, porque daí depois eu consigo te achar ali já pra gente fazer o teu pedido ali dos 250 pilas da Growth e pro Davi te mandar ali o e-bookzão, beleza?
Gurizada, de novo, só agradecer a vocês. Davi, te agradecer de coração mais uma vez aí. Muito, muito obrigado. Então, cara, a gente ainda vai fazer provavelmente mais um Nerdcast. Daí a gente vai, normalmente, essas pessoas ali ilustres, eu estou querendo fazer o seguinte, fazer um episódio realmente, contar um pouco sobre a história, falar um pouco sobre essas funções de treino e tal, a gente estabelecer a base ali de conhecimento para todo mundo, e depois a gente fazer uma mesa redonda ali, onde realmente é só tipo uma live respondendo a gurizada, auxiliando. Eu tenho certeza que, tu passou aqui só um tiquinho do conhecimento que tu tem ali para passar para a gurizada, então tenho certeza que a gente tem muito ainda para agregar. Beleza? Só agradecer de novo mais uma vez. Mano, então, para finalizar, obrigado aí a todos que assistiram o Nerdcast. Não se esqueçam, se vocês querem continuar apoiando esse trabalho que eu faço aqui no Nerdcast, que eu faço aqui no canal do YouTube, que eu faço lá no Instagram, utilizem o cupom BRUNão quando vocês forem garantir os seus suplementos lá na Growth. E, querendo entrar na consultoria no BM Team, o QR Code está na tela neste exato momento. Só apontar o celular aí para a sua tela e garantir a sua vaga. Ou, se tu estiver assistindo direto no celular, vai estar ali na descrição o link da consultoria pro BM Team. Caso tu queira algo mais voltado pro powerlifting, link da consultoria do Cardoso estará também aqui na bio. Para tua consultoria é link também, Davizão? Não, me chama na DM do Instagram. Então, não vai ter link da consultoria aqui do Davizão, vai ter o Insta dele aqui na bio. Então, clica aqui no Insta dele e já manda um direct ali, Davi, quero saber da consultoria também. Beleza? Gurizada, um abraço para vocês. Davi, mais uma vez, muito obrigado. Falou, tchau, tchau. Falou.